A palavra de Deus, eu quero ir com você, que você venha comigo. I want you to come with me to the Word of God. Nós vamos ler em Isaías 49, do 13 ao 16. We're going to read in Isaiah 49 from 13 to 16. Para ganharmos tempo, So we can gain time, vamos ler somente em português. we're going to read only in Portuguese. Você que tem a sua Bíblia em espanhol, If you have your Bible in Spanish, você que tem a sua Bíblia em if inglês, you have your Bible in acompanhe, English, por favor. please follow along. porque são muitos textos, Because it's a lot of text. e assim a gente ganha tempo, So we amém? can gain time. Olha o que a palavra de Deus diz para nós nesta manhã. So look what the Word of God says. Estou em Isaías 49, Isaiah 49, do 13 ao 13 to 16. 16. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Feche os teus olhos e oramos ao Senhor. Close your eyes, let us pray. Pai, no nome de Jesus, Father, in Jesus' name, colocamos este tempo we place this completamente diante de time Ti, completely before you, já agradecidos thanking por tudo aquilo que o Senhor tem feito, you for everything you've tem done, falado, for everything you've said, tem ministrado, everything you've ministered, já agradecidos, thanking you, porque o Senhor aceitou because you have a accepted nossa adoração, our prayer, o nosso louvor, our worship, a nossa oferta. our offering. Ó Deus, muito obrigado por God, tudo. thank you so much for Sabemos everything. que o Senhor tem mais. We know that you have more though. Traz mais as nossas vidas. So ó bring Pai. more to our lives. Fala conosco, Senhor. Speak to us. Em nome de Jesus. In Jesus' Você name. pode dizer isto. Can you Fala say this? comigo, Senhor. Speak to me. Deus não te trouxe aqui God didn't bring you here para falar com o teu amigo que to não speak veio. to your friend who didn't come. Deus não te trouxe aqui God didn't bring you here para falar com o teu familiar que não está aqui. to speak to your family member who's not here. Deus te trouxe aqui God brought you here para falar com to você. speak to you. E a palavra de Deus está falando And com the você word nesta of God is manhã. speaking to you this morning. Eis que nas palmas das minhas mãos In te the gravei. palm of my hands, A I've engraved palavra you. de Deus está falando The com word você of God nesta is speaking manhã. to you this morning. Os teus muros Your walls estão are continuamente perante mim. continually before me. Presta atenção. Pay attention. Continuamente perante mim. Continually. Os teus muros. Your walls. A gente vai falar sobre muros. We're going to be speaking about E o dicionário walls. define muros And the dictionary defines como walls uma obra de alvenaria. as a work of art, O muro and a wall fala de uma cerca. speaks about something who is separated. Muro, The wall ele fala de proteção a speaks terreno. about protection of a land. Muro fala de proteção a lugar. It speaks about protection of a place. O muro fala de tudo isto. It speaks about all of these things. No sentido figurado, And in the figurative sense, o muro, a wall ele também also impede o acesso àquele lugar. stops an access to that place. Ou seja, tem também o muro So we also have a wall a conotação de defesa. to the connotation of defense. Então, right? o muro serve para proteger, So a wall it allows you to protect porque ele é a obstrução, because it is an obstruction né, do acesso àquele lugar. to the access of that place. Agora, muitas vezes, Many times na nossa vida, in our lives, nós nos deparamos com muros. we find walls. Nós nos deparamos com muros. We find walls. Muros Walls que nos impedem de prosseguir. that stop us from continuing. Muros Walls que nos impedem that stop us de chegar aonde a gente quer. from getting to where we want to get to. Muros Walls que bloqueiam o nosso acesso that block our access ao lugar aonde a gente quer estar. to the place where we want to be. A palavra de Deus The word of God fala de muros. speaks about walls. E a palavra muro aparece muito na palavra And de the Deus. word wall appears a lot in the word of God. Veja bem isto. Now notice, No Velho Testamento, in the Old Testament, muro wall aparece 155 vezes. shows up 155 times. 15 vezes em Isaías. 15 times in Isaiah, 20 em Ezequiel. 20 in Ezekiel, 30 em Neemias. 30 in Nehemiah. Veja bem isto.
A palavra muro é constante na The Bíblia. word wall is constant in the Bible. E no Novo Testamento também. And in the New Testament also, Só em Apocalipse only in Revelation, nós alone, encontramos we find 24 vezes. we find it 24 times. Perdão, no Novo Testamento. In the New Testament, I'm sorry. E 6 vezes somente em It is Apocalipse. 6 times in Revelation. Curiosamente, Now, funny, no Novo Testamento, in the New Testament, a gente não encontra muro, we don't find the word wall, mas a gente encontra outra but we find que quer dizer a mesma coisa, another one that means the same thing. que é That is, muralha. Nós não encontramos muro, Raquel, help me. mas nós encontramos um big muro. We don't find a wall, but we find Huge wall. a huge wall. I got you now. You got it. Thank you. Yeah. Muitas vezes, ao ouvirmos a palavra muro, So many times when we hear the word wall, vem 2 tipos de pensamento na nossa mente. there's 2 thoughts that come to our mind. Número 1, Number 1, proteção, protection. né? Muro Wall nos protege. protects us. E quantos não gostam de se sentir And protegidos? how many of us don't like to feel protected? Todos nós gostamos de nos sentir All of protegidos. us like to feel protected. Então, o muro fala disso. So that's what a wall né? speaks about. E número 2, Number 2. limitação. Limitation. Muro também pode significar, por exemplo, prisão. A wall can also mean prison, for example. As pessoas estão presas nas penitenciárias People are in jail right now, e geralmente tem muros que não os permitem sair and daí. generally there's walls that don't allow them to leave. Então, ambos os pensamentos estão corretos So e têm both of these fundamento. thoughts are correct. Quando nós olhamos os personagens bíblicos, Now, when we look at the people in the Bible, nós vemos constantemente muros nas vidas we deles. see walls constantly in their lives. Não teríamos tempo We wouldn't have time para falar de to todos, speak about all of them. mas tem pelo menos alguns que eu gostaria, But there's at least a few that I would like, porque tem alguns pontos because there's a few que eu points gostaria de tocar com você. that I would like to touch with you. Por isso eu peço a você que me ajude a So pregar I'm nesta going manhã. to ask you to help me preach this Me morning. ajude a pregar nesta Help me manhã. preach today. Como é que nós ajudamos o pregador? How do we help the preacher? Orando por ele, Praying for him, tendo atenção naquilo que ele está having falando. attention in what he's speaking. Sabe, vocês deveriam You guys should se preparar prepare tanto para ouvir a palavra de Deus, just as much to hear the word of God, quanto nós nos preparamos para pregar a palavra de just Deus. as much as we prepare ourselves to Entende preach isso, igreja? the word of God. Do you understand that? Quando When eu venho pregar a I palavra, come to preach the eu word, me preparo. I prepare myself. Quando eu venho ouvir a When I palavra, come to hear the word, eu também me I preparo. also prepare myself. Assim você ajuda o pregador. Like that, you help the E preacher. o Espírito Santo, então, And the Holy Spirit, ele está falando para nós olharmos para He is telling us for us to look os personagens da Bíblia at the biblical que characters se depararam com muros. that found walls. Vejam, por exemplo, a história de José do Egito. For instance, Joseph from Egypt, Porque nós falamos José do Egito, because we said Joseph from ainda Egypt, que a Bíblia não o chama de José do Egito, even though the Bible doesn't call him mas Joseph assim from ele é Egypt, conhecido. but that's how he is known. Ele era o preferido de seu pai Jacó, He was the preferred one from his father Jacob, e o motivo para isso é que o seu pai amava mais a sua esposa que as outras and the esposas. reason for that is that his dad loved his mom more than his other wife. E esse amor de Jacó por José And that love of Jacob towards Joseph colocou José dentro de um muro de proteção do pai. placed Joseph inside of a wall of protection from his dad. Agora José Now Joseph era o filho preferido. was the favorite E son, era realmente o filho and he preferido. was actually the favorite. Não é como a gente que nós não temos filhos It's preferidos. not like us that we don't really have a favorite. Não. José era o filho preferido. Joseph was the favorite one. E Jacó então protegia o filho. And Jacob then protected his son. E José então cresceu dentro de um muro de proteção. And Joseph then grew up inside of this wall of protection. Porém, vocês conhecem a história. But you know the story, E eu não quero me deter nela para não perdermos and I don't tempo. want to stop here so we don't waste Porque time. você sabe muito bem que José, Because you know very well that Joseph, ele teve que sair deste muro de proteção. he had to get out of this wall of protection. José então, Joseph e then, vocês conhecem, and you know it, ele foi vendido pelos seus irmãos. he was sold by his brothers. José então, de alguma maneira, Deus o levou ao Egito. And Joseph then took him to Egypt. José então Joseph then saiu do muro de proteção do seu left pai this wall of protection from his father e se viu dentro de um muro and found himself da inside of a prisão wall no Egito. of the prison of Egypt. Ele sai de um ponto cômodo He leaves a comfort point e se depara and he gets com to uma situação a inusitada, situation that is unusual, com muros de provação. with walls of trial
with walls to diante try him. dos muros de provação Inside of these walls que você se encontra, that you find yourself, qual é a sua atitude? what is your attitude? O que é que você faz What do you do quando de repente você se vê when suddenly you see yourself fora dos muros de proteção de Deus outside of these walls of protection e em from meio God a um muro and inside of this de wall provação of que probation você não sabe o que that fazer? you don't know what to do? Você precisa de entender You need to understand que Deus é contigo, that God is with you tanto quanto no momento em que Ele te protege nos muros de proteção, just as much as He's protecting you inside of those walls of protection, quando você está sendo provado nos muros de provação. and just as much as you are being tested in these E walls of José protection. era assim. And that how Joseph was. A pastora Lena nos ministrou hoje And Pastor Lena ministered que today nós não podemos ficar desanimados that we cannot feel down porque pertencemos a um exército. because we belong to an E army. em uma guerra, And inside of a o war, soldado não pode estar desanimado. a soldier cannot be feeling down. José sabia ao Deus quem ele servia. And Joseph knew the king, the God that he served. Agora veja o que é que a Bíblia fala de José Now notice what the Bible says about Joseph e da sua capacidade de transpor muros. and about his capacity of overcoming walls. Gênesis 49, Genesis 49, e vamos ler do 22 ao 24. Genesis 49, and we're going to read from 22 to 24. Veja bem que agora é Jacó que está falando de José. Now it's Jacob who's speaking about Joseph, right? Olha o que o pai Look what his que dad, protegia o seu who filho. protected his son, Olha o que o pai look what que tinha os seus filhos dentro da sua the proteção. dad who had his sons inside of his own protection, Olha o que ele diz desse look what filho. he says about that child. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Joseph is a fruitful bow by a well. His branches run over the wall. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de The Israel. archers have bitterly grieved him, shot at him, and hated him. But his bow remained in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From there is shepherd, the stone of Israel. Precisamos preparar os nossos filhos para a vida. We need to prepare our children for life. Precisamos We need preparar to prepare os nossos our filhos children para a vida. for life. A vida que Deus tem para The eles. life that God has for them. Não exatamente a vida que nós queremos Not para eles. exactly the life that we want for them. Jacó, Jacob, ainda que ele tinha José dentro da sua proteção, though he had Joseph inside of his ele protection, ensinou he José taught a Joseph crer em Deus believe in God de uma maneira in a que way quando that when José estivesse fora destes muros, Joseph would be outside of these walls, José saberia Joseph would know que ele that he continuava tendo a proteção de would Deus. continue to have the protection of God. José saberia Joseph would know que ainda que ele já não tinha mais a proteção do pai, that though he no longer had the protection of his father, ele tinha um pai he had a father que continuava com ele. that continued to be with him. Porque você leu comigo no primeiro verso, And you read this with me in the first verse, e a Bíblia diz para mim e para você and the Bible tells me and you que eu e that você, you and I, como filhos de Deus, as the children of God, presta atenção nisso. pay attention. Eu e você, You and I, como filhos de Deus, as the children of a God, palavra diz the Word of God que os says meus muros, that my que os walls teus muros that your walls estão are continuamente continually perante Deus. before God. Continuamente. perante Deus. Continually. Como que estão continuamente? How are they continually? Presta atenção nisso. Pay attention. Faz assim com a tua mão. Do this with your hand. Faz assim com a tua mão. Do this with your hand. Veja bem isto. Notice Olha here. para a palma da tua mão. Look at the palm of your hand. Agora presta atenção. Now pay attention. Deus olhando para a palma da mão God dele. looking at the palm Deus of his hand. vê você. God sees you. Você You está are gravado engraved nas mãos in the de hands Deus. of God. Por isso ele não se esquece de That's você. why he doesn't forget about Ele you. não se esquece de He does você. not forget about you. Você se esquece daquilo que está na palma da sua Do mão? you forget about what's in the palm of your hand? Deus não se esquece de God você. doesn't forget about you. E isso foi And this o que Jacó ensinou para was what José. Jacob taught to Joseph. É isso que eu tento ensinar para o meu filho. This is what I try to teach my É son. isso que nós devemos ensinar para os This nossos is what we need filhos. to try and teach our children. José aprendeu bem. And Joseph learned E well. quando José então estava fora dos muros
de proteção do seu pai, And when Joseph was outside of these walls of protection from his quando father, José estava when Joseph was sob os muros de provações da vida, upon the walls of probation of life, José então se lembrou Joseph then remembered que ele era that he was ramo frutífero a fruitful branch junto à fonte, beside the fountain, e que os seus galhos and that his branches se estenderiam. would extend. Presta atenção, Pay igreja. attention, church. Os seus galhos se His estenderiam branches would extend sobre os muros, over the wall, acima dos muros. above the wall. Não importa o muro de provação, It doesn't matter the wall of probation, porque os nossos galhos, because our branches, eles vão sobre os muros. they will go over the Não walls. importa quantos metros tenham No matter how many meters os it muros has, de the provação, walls of probation, porque os nossos galhos, because our branches, eles vão sobre they os will muros. overcome these Se o walls. diabo aumenta, If the devil tá? raises, Se o diabo aumenta o muro da if the tentação, devil raises the wall of nós temptation, temos a capacidade we have the capacity de aumentar também to raise also o nosso ponto de sermos frutíferos sobre os muros. our point of being fruitful above these walls. E ainda que os flecheiros tentem contra nós, And though these archers may try against us, como que os flecheiros tentam contra how do você? the archers try against us? Nos momentos In difíceis. the difficult moments. Como que eles tentam How conosco? do they try? Olha como que eles tentaram com José, Look how they tried against Joseph, com amargura, with bitterness, com falta de perdão. with lack of forgiveness. Você não pode perdoar os seus irmãos, José. You cannot forgive your brothers, Você tem Joseph. que alimentar a amargura no seu You need to coração. feed the bitterness in your Olha o heart. que seus irmãos fizeram contra Look você. what your brothers did against you. Os seus irmãos te venderam. Your brothers sold you. Os seus irmãos te tiraram dos muros de proteção do seu pai. Your brothers took you away from the walls of protection of your father. Você não pode perdoar os seus irmãos. You cannot forgive your brothers. Vejam a Look capacidade at de the José capacity of Joseph de se sobrepor aos muros. to overcome these walls. Isso fica muito claro And this becomes clear no momento in the moment em que José, that Joseph, depois de se revelar a seus irmãos, after revealing himself to his brothers, ele agora tinha tudo he now had everything para falar isso com seus irmãos. to speak to his brothers. Quantos de nós, How many of us, às vezes, many times, temos a oportunidade we have the opportunity de perdoar a pessoa que nos ofendeu, to forgive the person who offended us, e nós então, em lugar de perdoar, and instead of forgiving them, ainda jogamos na cara daquela we'll pessoa. still throw it in their face. Isso não se trata de capacidade de sobrepor That is muros, not about capacity of porque overcoming. enquanto você não perdoa, Because while you don't você não forgive, pode sobrepor os you muros. cannot overcome the walls. Enquanto você não perdoa, While you don't forgive, você não pode sobrepor os you muros. cannot overcome these walls. Agora veja bem o que foi que José disse para os seus irmãos. Now look what Joseph said to his Naquele brothers. momento daquele encontro, ele com seus irmãos. In that moment of himself in front of his brothers, Gênesis 50:20. Genesis 50:20. José então vai falar para os seus irmãos: Joseph then is going to speak to his brothers. Vós bem intentaste mal contra mim, But as for you, you meant evil against me. porém But Deus o tornou em bem, God meant it for good, para fazer, in order como se vê neste dia, to bring it para about conservar em as it vida is this day to save many a um people povo grande. alive. Capacidade Capacity de sobrepor of muros. overcoming walls. Capacidade Capacity de ir mais of acima do going muro above da the wall provação. of probation. Decisão Decision de perdoar. of forgiving. A palavra de Deus diz, The word of Romanos God 8:28, says in Romans 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, that all things work for daqueles those que são who chamados love segundo o God, seu for those who are propósito. called according to His purpose. E muitas vezes, And many times, no meio da provação, probation comes, a gente não consegue entender isso. and we can't understand this. A palavra de Deus diz The Word of God says que Josué e o povo de Israel, that Joseph and the people of Israel, eles they que haviam sonhado, that had dreamt, eles que haviam pensado, they had thought, eles que haviam visualizado they aquele had momento visualized that moment de conquistar a terra, of overcoming the land. eles estavam agora diante de um muro. They were now before a wall. Os muros da cidade de Jericó The walls of Jericho, eram muros duplos, they were double walls. eram muros enormes, They were enormous walls. tinham entre 8 a 10 metros, They had about 8 to 10 meters, e era de uma grandiosidade enorme. and they were huge. Como sobrepor o muro que está diante de How você? do we overcome the wall that is Talvez before você us? entrou aqui hoje Maybe you came here com today muros na sua vida with walls in your life que você precisa transpor. that you need to overcome. Talvez você entrou aqui hoje Maybe you came in here today com cercas na tua vida with walls in your que life você precisa romper. that you need to break.
mas você não sabe como. but you don't know how. Josué e o povo de Israel Joseph and the people of Israel, estavam diante daquele muro enorme. they were before that huge wall, Eles não sabiam como transpor. and they didn't know how to overcome it. E Josué e o povo de Jericó ali estavam. And Joseph and the people of Jericho were there. A palavra de Deus vai dizer, And the word of God will say, não vamos ler tudo, we're not going to read everything, mas está registrado em Josué 5:13, but it's registered in Joshua 5:13. que estando Josué ao pé de Jericó, ele levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué precisava de entender Joseph needed to understand, que ele, Joshua needed por to understand sua that própria força, he by his own strength não poderia transpor aquele muro. would not overcome those walls. Com sua própria força, With his own strength, você não pode you cannot transpor o muro overcome the que walls está diante de você nesta that manhã. are before you this morning. Eu não sei qual é o muro. I don't know what the Eu wall não sei is. qual é a cerca. I don't know what the Eu walls não sei are. o que está acontecendo com você. I don't know what's happening Mas to eu you. posso te But I dizer can tell you que talvez você não esteja vendo, that maybe you don't see it, mas eu posso te but afirmar, I can affirm to you, assim como aconteceu com Josué, just as it happened with ele não Joseph, estava vendo. he couldn't see. Ele teve que levantar os olhos He para had to ver. lift up his eyes to Estamos see. falando de espiritual. We're talking about spiritual. O diabo não The entende devil essa does not língua. understand that language. O inferno não entende esse idioma. Hell doesn't understand this language. Porque quando o crente está diante desta situação, Because when Christians are before the ele situation, levanta os they olhos lift up their e ele eyes vê um and they see que one se acha de pé that find himself diante standing dele before e que him traz na mão uma and espada. that bring in their hands a E sword. ele chegou para Josué, And he came to como ele Joseph, chega para and você, it para comes te to you dizer, too, to tell you, sou príncipe do exército do Senhor. I am the prince of the army of God, Estou chegando para você agora. and I'm coming to you right Sou now, príncipe do exército and I'm do a Senhor. prince of the army of Estou God. chegando na sua casa agora. I am getting to your Sou house. príncipe do I exército am the do prince of the Senhor. army of God. Estou chegando na sua vida And agora I'm going to get to your para life te right dizer now que eu to estou tell you contigo. that I am with you. Josué perguntou: o que diz meu senhor ao seu servo? And Joseph asked, what does the Lord say to your servant? Respondeu o príncipe do exército do Senhor: And the prince of the army responded, descalça as sandálias dos pés, take away the sandals of your feet, porque o lugar em que estás é santo. for the place that you step on is holy. E Josué fez assim. And Joshua did so. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa Jericho dos was- filhos de Israel. Jericho was closed because of the children of Israel. Ninguém entrava, No one would go in, ninguém saía. no one would come out. Mas o povo de Deus precisava entrar. But the people of God needed to go in. O povo de Deus precisava estar ali. The people of God needed to be there. Tinha uma promessa There was a promise para o povo de Deus, for the people of God, como tem uma promessa and there's a promise para você que veio aqui hoje, for you who came here que você today, precisa de transpor este muro. and you need to overcome these Você walls. precisa de chegar do That outro you lado. need to get to the other side. Mas Josué poderia dizer: But Joseph could say, eu não tenho poder bélico, eu não tenho bombas, não tenho nada para explodir este muro. I don't have any merit, I have no bombs, I have nothing to make this wall fall down. What can I do? O que eu posso fazer? Yeah. I don't have weapons. Eu não tenho armas, I don't have a big ladder eu não tenho uma escada grande to go over the wall. para ir sobre o muro. I have to do something. Eu preciso fazer alguma O coisa. que é que ele iria fazer? What can he do? O que é que você pode fazer diante deste muro que What você can está? you do before this wall that you find yourself E in? já foi ministrado hoje. And it was ministered today already. Você está entendendo por que Deus mudou a palavra? Do you understand why God changed the word on me? Eu me emociono com Deus. And I get emotional with Eu this. me emociono com o Espírito I get Santo. emotional with the Holy Spirit. Hoje a palavra que eu tinha me preparado pensando que era para hoje Today, the word that I had prepared thinking that era it was sobre for today dízimos e ofertas. was about tithings and offerings. Mas Deus não permitiu. But God didn't allow me. Mas domingo que vem você vem que eu vou te falar sobre dízimos e ofertas. But next Sunday, come please, because I'm going to speak to you about offerings and tithings. Não sei. Mas hoje eu sei. But today I do know Por que Deus mudou essa palavra? why God changed this word. Hoje eu sei Today I know por que Deus quer mudar essa palavra. why God wants to change this word. Talvez o muro que está sobre a sua frente neste momento Maybe the wall that is before you right now é o mesmo que estava em José. is the same that was there with Joseph. José precisava perdoar. Joseph needed to forgive. Eu não sei por que eu estou insistindo nisso hoje. I don't know why I keep
insisting on this? Seguramente porque tem alguém aqui me ouvindo Maybe because there's someone here que também precisa de perdoar. listening to me that also needs to forgive. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:19. The word of God says in Proverbs 18:19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. The offended brother is harder to overcome than a city who is burning. Veja bem, o irmão ofendido The offended brother pode ser um muro que você precisa conquistar no may seu be a wall coração. that you need to overcome in your heart. Pense nisso nesta manhã. Think about this. Mas os muros caem. But the walls Os fall. muros caem Walls fall. porque não tem muro Because there's no que wall possa deter o povo de that can Deus. overcome the people of Não God. tem muro There's no que wall possa deter o exército do that can Senhor. stop the army of Os God. muros caem The walls de fall alguma maneira. somehow. We have to find some way. Nós precisamos encontrar So we're alguma gonna maneira tear these walls down. para derrubar esses muros. E a gente vai encontrar. And we will find A it. gente vai We encontrar a will maneira. find the way. E Josué encontrou. And Joseph found it. Josué 6, 20 e 21, veja bem o que diz a palavra. And Joshua found it. Joshua 6, 20, 21, look what the word says. Gritou, pois, o povo tocando, os sacerdotes, as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tomaram a And cidade. they took over the city. O muro caiu, The wall fell. não importa. No matter Não importou It didn't matter. se tinha 8 metros, if there was 8 se meters. tinha 10 metros, If it had 10 meters. não importou It didn't matter. se não tinha um poder bélico para derrubar aquele If muro, they didn't have the natural power to break down that wall. não importou nada, It didn't matter. mas os muros caíram, But the walls porque os fell. muros caem, Because the walls na presença fall. de Deus os muros caem. In the presence of God, Temos que the aprender walls uma fall, coisa importante, and we igreja. need to learn something important, church. A fé, The faith veja comigo, a fé recebe receives a vitória. victory. A fé Faith recebe a receives vitória. victory. Pastor, mas eu não estou vendo a vitória. Pastor, but I cannot see the Com victory. a sua fé, With your faith, você recebe you neste receive momento in this a moment vitória the que Deus victory tem para that God você, has for you para sua and casa, for your para house sua vida, and for your para o seu life trabalho, and for your para o seu work, negócio, for your para o business seu and for ministério. your ministry. Recebe a Receive vitória do the Senhor victory of the nesta Lord manhã. in this morning. E esses muros vão And cair. these walls will fall. Vão cair. They will fall Porque é promessa de Deus. because that's a promise of God. Poderíamos ter tempo We could have more time e falaríamos dos muros. and we would speak about the walls The walls de Jerusalém from Jerusalem que estavam derrubados. that were down. E Neemias, And Nehemiah, quando recebeu o relatório, when he received the letters, a palavra de Deus diz e registra em Neemias 1 the word of God tells us in Nehemiah 1 que Neemias recebeu o relatório that Nehemiah received these que os texts muros da cidade estavam saying that the destruídos, walls of the city were destroyed, derrubados. down. Talvez não faça tanto sentido hoje, Maybe it doesn't make any sense today, mas naquela época sim. but at that time it did. Os muros da cidade The walls of the city significavam proteção para a cidade. meant protection for the city. As cidades eram cercadas com esses muros. The cities were surrounded by these walls. Agora vejam bem But notice a relação the de relationship Deus com os muros from God with walls, na vida do seu of povo. God with walls in the life of his Veja people. bem Notice como que Deus quer falar conosco how sobre os muros. God wants to speak to us about walls. Porque no caso de Josué, Because in the case of Joshua, os muros the walls precisavam ser derrubados. needed to be down. Já no caso de Neemias, Now, in the case of os Nehemiah, muros precisavam ser the construídos. walls needed to be built. E Neemias construiu os And muros. Nehemiah built these walls. Você precisa saber construir muros You need to know how to build walls de proteção para a sua of vida. protection for your life. Você precisa de saber construir You muros. need to learn how to build walls. Você constrói muros. You build walls. Quando nós entendemos a ministração que foi nos dada nesta manhã, When we understand the ministration that was given to us this e a morning, ministração insistia, and the ministration insisted, venham na oração. come to prayer. Estamos construindo muros na oração. We are building walls in prayer. Na terça-feira estamos construindo muros. On Tuesdays, we are building walls. Você precisa aprender a construir You need to learn muros. how to build walls.
Você precisa entender You need to understand que diante de uma aprovação, that before a trial ou diante de uma tentação, or before a temptation, estes muros que estão te impedindo, these walls are stopping you, eles precisam cair. they need to fall down. E que você precisa confiar em Deus. And that you need to trust E in que God. você não tem poder bélico, armas para derrubar esses muros. And that you don't have any power to destroy these walls yourself. Mas você precisa então entender que é na oração. But you also need to understand that it's in prayer. Então nós estamos orando na terça-feira. So we're praying on Tuesdays. Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele já veio na Ask the terça-feira. person beside you if they came already a Tuesday. O que ele te respondeu? What did they say? Se você vier na terça-feira, você vai ver que povo louco que está aqui. If you come on Tuesdays, you'll see what crazy people are here. A gente ora, We pray, a gente adora, we worship, a gente tem comunhão we have communion, e a gente faz guerra. and we do A gente warfare. unge, We a anoint, gente ora pela cidade, we pray for the a gente city, ora pelo Brasil, we pray for the Brazil, a gente ora pelas we nações, pray for the nations, a gente ora pela igreja, we pray for the church, a gente ora pelos we matrimônios, pray for the a matrimonies, gente ora por tudo, we pray for everything. por tudo. Everything E Deus And God está respondendo às nossas is orações. answering our prayers. Você precisa aprender a You construir need to muros. learn how to build walls. Neemias construiu Nehemiah muros. built walls. E o muro que era a vergonha, And the wall that was shame, que ninguém pôde construir antes, that no one was able to build before, que os inimigos fizeram de tudo para desanimar Neemias. that the enemies did everything they could to make him feel A down. palavra de Deus vai dizer The word of God will say que em 52 dias, that in 52 days, toda uma cidade foi cercada. an entire city was Que em surrounded. 52 dias That in 52 days, era impossível it- para Neemias. it was impossible for Era Nehemiah. impossível It para was o homem, impossible for man, mas foi possível para but it Deus. was possible for God. Em 52 In dias, 52 a days, cidade que era uma vergonha the city that was ashamed passou a não ser mais vergonha. became no longer A shame. cidade que estava The exposta city that was exposed, agora já não estava mais now exposta. it's no longer exposed. Como foi que aconteceu isso? How did this happen? O povo teve que guerrear. The people needed to battle. O povo teve que lutar. People needed to Mas fight. o povo teve também que trabalhar. But the people needed to work Com also. uma mão na arma With one hand on their weapon, e outra na colher de pedreiro. in another hand in the weapon to build. Com uma mão se protegiam dos inimigos. One hand to protect their enemies. Porque veja bem, Because notice, o inimigo não quer que você construa muros de edificação para a sua vida. the enemy doesn't want you to build walls to edify your E eles life. não queriam, And they didn't want it, mas foi construído. but they were built. Eu quero terminar nesta manhã And I want to finish up today com Ezequiel 22:30, in Ezekiel 22:30, porque a mesma busca because the que same Deus tinha naquele tempo search quest that e God que ele had at that falou time, para Ezequiel, that he told Ezekiel, ele continua he continues hoje também. today also. Olha o que vai dizer a palavra de Deus em Ezequiel 22, versículo 30. Look what the word of God will say in Ezekiel chapter 22, verse 30. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it. Mas não encontrei. But I found no one. Perdão. Para que não a destruísse, mas a ninguém achei. On behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Deus continua procurando God continues to search tapadores de brechas nos muros. those who will stand on the gaps of Deus these walls. continua procurando God continues to search pedreiros. Bricklayers. If you don't God speak English, continue- I can teach you. God continues to search for bricklayers. Yeah. Deus continua procurando God continues porque existem brechas to search for them because there are gaps nos muros in the que walls necessitam ser fechadas. that needs to be
blocked. Existem brechas na sua There are casa gaps in your house que precisam ser fechadas. that needs to be closed. Existem brechas na sua relação com There Deus are gaps in your relationship with God que precisam ser fechadas. that need to be closed. Existem brechas na sua relação matrimonial There are gaps in your relationship with your spouse que precisa ser fechada. that need to be Existem closed. brechas na sua relação com seus filhos There are gaps in your relationship with your que children precisam ser that fechadas. need to be closed. Existem brechas There are gaps que têm que ser tampadas. that need to be closed E down. Deus continua And procurando God continues to look pessoas que podem for people ou who que can possam or that will be able to tapar as brechas. block these gaps. Encontrará ele Will he find alguém aqui nesta manhã? someone here this morning? Encontrará Will Deus he find alguém aqui nesta someone manhã here this morning que está disposto that is willing a tapar as to brechas? block these gaps? A palavra brecha The word gap no original in the original é a palavra peretz, is the word que peretz. significa That means uma rotura, a uma rupture, abertura, an opening. né? E vem do verbo paratz, It comes from the verb parat. que significa rachar ou romper. That means to break. Olha bem o que está dizendo a palavra de Deus. Look what the word of God is saying. A brecha que está na tua vida The gap that is in your life veio de algo que se rompeu, came from something that was algo que se ruptured, quebrou, something that was algo broken, que fendeu. something that was ruptured. E essa brecha And that gap continua aberta. continues to be E open. essa brecha And that gap necessita needs ser fechada. to be closed. E você pode fechar essa And brecha. you can close that gap. Olha o que a Bíblia diz. Look what the Bible says. Amós 9:11. Amos 9:11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei, como nos dias da On antiguidade. that day I will rise up the tabernacle of David, which was fallen down, and repair its damages. I will rise up its ruins and rebuild it in the days of Hoje old. Deus continua procurando Today God homens continues to look for e men mulheres and women que desejam that desire fechar as brechas. close these gaps. Hoje Deus continua procurando Today God continues to look homens e mulheres for men and women que desejam that continue transpor os muros. to overcome these walls. Hoje Deus continua God continues to look today, procurando looking maridos for husbands que querem fechar as brechas da sua relação com a sua esposa e vice-versa. who want to close the gaps in their relationship with their wives and vice versa. Hoje Deus continua procurando. Today God continues to Eu look. quero que você se levante I want you please to stand para up nós terminarmos nesta manhã. so we can close up this morning. Quando eu falo que eu quero que você se levante When I say that I want you to stand up e que nós já vamos terminar, and that we're going to finish, eu ainda demoro um pouco, viu? I still mean I'm still going to take some time, Mas não vou demorar muito mais. but not much longer. Mas eu quero que você não saia daqui hoje. But I want you to not leave this place here today. E é por isso que eu quero voltar And this is why I want to go à back palavra de Deus em Isaías to 49:16. the word of God in Isaiah 49:16. Veja bem essa palavra, meu irmão. Look at this word. Começamos com ela We started e with it terminamos com ela. and we'll finish with E it. eu quero concluir com este pensamento: I want to finish with this thought. que Deus A God nunca, never jamais will never se esquece forget dos nossos muros. about our walls. A palavra de Deus nesta manhã The word of God this morning confirma para você e para mim, confirms to you and for me. confirma para a igreja. It confirms to the church. E como eu falei no início, And as I said at the beginning, essa palavra confirma para você que veio aqui. this word confirms to you that came here today. Não fica pensando, Don't think, sabe por quê? you know why? Muitas vezes você vem na igreja Many times you come to church e você fica pensando assim: and you start thinking, ai, se a pessoa tal escutasse essa palavra. oh man, if that person would hear this word. Se Deus quisesse falar com ela essa palavra aqui na igreja, If God wanted to speak to that person here at church, ela estaria aqui. they would be here. Mas você que veio hoje. But you are the one who Então came essa here palavra é today. para você. So this word is for E you. essa palavra de Deus And para this você is the word for you this morning. está dizendo: And it's saying, eis que nas palmas das minhas in mãos the palms of my hands, te gravei. I inscribed you. O que quer dizer isso? What does irmão? this mean? Te gravei. Inscribed. Não é somente um desenhinhozinho que pode apagar. It's not only a little drawing that you can erase. Olha a sua mão como está gravada. Look Olha how essas your hand marcas na is sua mão. inscribed with the marks in your hand. Isso está gravado. That is inscribed. Isso é mais do que uma tatuagem. It's more than a tattoo. Isso é uma marca. It's a mark. E Deus está te And dizendo God is telling you que nós estamos gravados nas suas mãos, that nas we mãos are dele. inscribed in His hands. Não importa o que você esteja passando. It doesn't matter what you're going through. Não importa o que você esteja sofrendo. It doesn't matter what you are Ele não se suffering. esquece
esquece de He você. never forgets about Não you. se importa o muro que It está do- diante de você, It doesn't matter the wall that is se é upon you, pequeno ou se é if it's grande, big or small, se para você é impossível de transpor. if for you it's impossible to overcome it. Não se importe com nada disso, Don't worry about any of that, porque a palavra de Deus está dizendo because the Word of God is saying que Ele jamais that He never se esquecerá de você. will forget about you. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Salmo 122, 7. Let peace reign upon your walls, Psalms 147. Reine a paz. Let peace reign. É a palavra de Deus falando para Jerusalém. It's the Word of God speaking to Jerusalem. Os muros The walls de Jerusalém of Jerusalem agora Now- já não estavam mais como vergonha. were no longer shame. Agora Now- o povo podia novamente desfrutar da proteção de Deus. The people could enjoy again the protection of God. Aí o salmista vai And dizer: then the psalmist will say, agora now reine paz. let peace reign. Agora que você ouviu a palavra, Now that you heard the vai word, em paz para a tua casa. go home in Agora que peace. você ouviu a Now palavra, that you heard the word, vai em paz. go in peace. Pastor, mas o muro continua. Pastor, but the wall is still here. Eu sei que continua. I know. Poderia eu te falar dos meus. I could tell you about all of my walls. Poderiam os pastores te falar dos seus. All the pastors could tell you about their Todos walls. temos os All of muros. us have these Mas walls. olha a But look. profundidade At the deepness da promessa para nós. of the promise that He has for us. Olha a profundidade. Look how deep. Porque a palavra de Deus Because the Word of God vem dizendo, e este agora é o último que nós lemos de hoje. comes to say, and this is the last one that we're going to read for today, Jeremias 15, 20. Jeremiah E 15:20. com esse sim nós terminamos. And here we will finish. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. And I will make you to this people a fortified bronze Deus é wall. contigo. And God is with you. Fala para o teu irmão que está do teu Tell the lado. person beside you. Deus é contigo. God is with you. Deus é contigo. God is with you. Não saia daqui hoje Don't leave here today sem abençoar o teu irmão. without blessing your brother or Deus sister. é contigo. God is E with você you. vai transpor And estes you muros. will overcome these walls. Você vai transpor. You will Eu não sei overcome. se Deus vai te dar uma escada mais alta I que don't os know if God muros. is going to give a bigger ladder. Eu não sei se Deus vai te dar uma bomba I- como fala? Explodir. Para explodir esses I muros. don't know if God is going to give you a bomb to explode these Eu walls. não sei o que Deus vai fazer. I don't know what God mas is going to do. tenho certeza que Ele fará. But I'm sure that He will. Porque Ele fez na vida de José. Because He did it in the Ele life of fez na Joseph. vida do povo He com did it Josué. in the life of the people of Ele Joseph. fez com Neemias. He did it with Nehemiah. Ele fez comigo. He did it with me. E Ele faz com And você. He will do it with you. Feche os teus olhos, Pai, no Close your nome de eyes. Jesus. Father, in Jesus' name. Louvado seja o teu nome. Praise Senhor. be your name. Você pode dar honra e glória ao Senhor nesta manhã. Can you give the Lord honor and praise?